E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao RD com Logan. Hoje eu tô aqui com meu amigo Telmo Ronzani. Ele é professor aqui da Federal de Juiz de Fora, professor de Psicologia. Então eu gostaria de agradecer, né, a participação, a aceitar o convite. Nós vamos falar hoje aqui sobre a importância da universidade, sobre as políticas públicas no que diz respeito aos usuários de drogas, ao cuidado de usuários de drogas. Bem-vindo, Bruno. É um prazer recebê-lo aqui em Minas Gerais, nas montanhas de Minas. É sempre bom estar contigo e compartilhar coisas e a gente bater um papo aí. É isso, o prazer é todo meu, adoro Minas Gerais. Telmo, conta um pouco pra gente como que é o seu trabalho aqui na universidade. Então, Bruno, já tem 14 anos que eu estou aqui na universidade, entre indas e vindas, e a gente tem um grupo de pesquisa aqui que a gente tem trabalhado com esse tema de álcool, tabaco e outras drogas. E aí tem uma parte toda de pesquisa, de linha de pesquisa, mas assim, a nossa linha ela se caracteriza muito por uma vinculação com a rede de serviço, com os usuários. Tem uma preocupação muito da aplicação do que a gente faz. Assim, a ideia da universidade está próxima às questões que são importantes e relevantes na sociedade. Então, as nossas pesquisas geralmente têm esse cunho de aproximação com a vida real, vamos dizer assim. Às vezes tem algumas pessoas que assistem um canal e que não tem muita familiaridade com essa questão de pesquisa. Que tipo de pesquisa, por exemplo, com usuários e com serviços que atuam com usuário de drogas que vocês fazem aqui ou já fizeram? Especificamente no campo de álcool, tabaco e outras drogas, a gente tem uma preocupação muito, porque você sabe muito bem na história da área de cuidado aos usuários, a gente tem muitas práticas que muitas vezes elas não têm efeito nenhum, ou às vezes gera até dano para as pessoas. E a ideia, por mais que algumas pessoas sejam bem intencionadas ou não, com essa abordagem, o que a gente faz geralmente é procurar, a partir de metodologias de pesquisa, metodologia científica, tentar avaliar a qualidade de algumas intervenções e até tentar propor algumas intervenções que não só sejam vinculadas à evidência científica, mas principalmente a evidência científica tem que estar embasada por preceitos éticos e também de direitos humanos dessas pessoas. Afinal de contas, a gente está trabalhando para as pessoas e elas não são cobaias como muitas vezes parece ser em pesquisa. Então tem essa perspectiva. Outra coisa é um pouco na ideia de também avaliar e procurar propor algumas coisas para melhorar a rede de cuidado na área de saúde, assistência social, educação e outros setores, para que a gente tenha cada vez mais uma assistência de cuidado para as pessoas que necessitam de algum cuidado nesse tema. Entendi. Deixa eu ver só se eu entendi direito. Então vocês fazem dois tipos de pesquisa. Uma pesquisa, só para dar uma sintetizada, assim, uma pesquisa para avaliar se o serviço está tratando o usuário bem, né, se funciona, e uma outra pesquisa que faz um levantamento para saber que tipo de serviço é preciso, né, ter. Sim. E tem também um outro aspecto que tem um pouco mais social, que o nosso grupo ele tem muito fortemente a ideia das questões sociais envolvidas em questão de álcool e drogas, é também ouvir e compreender a partir da perspectiva do usuário também. Então, assim, a produção de conhecimento a partir deles. Então, a gente procura pensar em alguns determinantes sociais que são importantes para a gente compreender de uma maneira mais ampla a questão. Sim, então dar a voz ao usuário, né, para saber o que de fato faz sentido para ele e tal. Isso é bem legal. Mas aí tem uma questão que talvez seja ali o nó, né? Um nó importante. Você acha que o Brasil hoje caminha nesse sentido? Você acha que as políticas públicas que são feitas no Brasil hoje, elas seguem o que os levantamentos e as pesquisas apontam? Interessante que no Brasil, como em outras áreas, a gente tem avanços e retrocessos, um pêndulo da história, vamos dizer assim. E infelizmente, atualmente no Brasil, a gente está na contramão da história, né? E principalmente na contramão das políticas públicas internacionais sobre o tema. Por exemplo, a gente tem a ONU, que a gente sabe, sempre teve uma posição muito conservadora e foi quem incentivou muito tempo a ideia da guerra às drogas. A própria ONU hoje tem questionado a perspectiva de guerra às drogas, a questão da punição
tem definida a descriminalização do usuário, do consumo, etc. E vários países já têm avançado muito nessa questão de políticas públicas que estão mais alinhadas com a questão dos direitos humanos e da coesão, etc. E o Brasil atualmente está adotando por muito tempo, ainda não avançamos muito ao longo do tempo, a gente teve a lei de drogas, etc. Mas ainda a gente insiste em manter certas práticas que a literatura internacional e as evidências mostram que não funcionam, não tem muita efetividade. E aí uma ideia que se coloca em função disso, porque acho que até para a gente pensar de uma maneira mais abrangente, mais macro, a gente repete muito a frase que a guerra das drogas é uma estratégia falida. Eu tenho uma outra leitura sobre isso. Na verdade, a guerra às drogas é uma estratégia extremamente que alcançou sucesso e alcança sucesso, porque no final das contas, qual é o objetivo da guerra às drogas? É criminalizar populações, encarcerar determinados grupos, determinados setores e aumentar o lucro que se tem em função disso. Então, se você olhar por esse lado, ela é uma guerra que está funcionando altamente muito bem. Excessivo. Pois é, então verdade. Que gera lucro, consegue atingir o que precisa atingir. E aí a gente vê porque alguns setores ainda insistem em manter isso no Brasil, porque isso gera capital eleitoral, gera questões financeiras e todo um controle sobre uma população, porque é uma guerra também que ela ajuda a manter a falta de conscientização da população. Então você acha que... Onde hoje em dia é tão questionado, né, essa questão pessoal dos direitos humanos. Ó, o diretor ali tá mandando bem! Falando um pouco sobre esses levantamentos que vocês fazem e tal, né, sobre a questão dos direitos humanos, inclusive que é extremamente questionado, né, as pessoas falam direito dos humanos, né, fala um pouco sobre a questão de um trabalho que eu sei que você faz, sobre o estigma do usuário de droga. Justamente o foco central dessa abordagem que a gente faz, a gente não só faz pesquisa, mas também algumas abordagens com usuários e também pessoas que prestam cuidado aos usuários, né? É justamente esse trabalho de procurar quebrar esse estereótipo que se tem e que na ideia, quando surgiu a grande onda da chamada epidemia do crack e toda a questão lá de São Paulo, etc., e que isso caiu na grande mídia, em que houve um grande desserviço, na verdade, e inclusive isso foi reforçado por políticas públicas, não só da cidade de São Paulo, mas estaduais e federais também. Que essas campanhas que houve a partir da epidemia do crack serviam muito para desumanizar os usuários. A ideia do zumbi, do nóia, etc. E isso tirou muito a essência humana dessas pessoas. Sim. Então a ideia foi um negócio programado, né? Sem dúvida. Sim, você tira a humanidade do sujeito para que você possa fazer qualquer coisa com aquela pessoa que não é uma pessoa. Sim, eu chamo que são pessoas que são matáveis, são elimináveis facilmente, porque não tem um status de humano. Sim. E que a opinião pública vai, inclusive, aprovar ações repressivas e excludentes dessa população. A ideia, então, de trabalhar com o estigma é trazer de volta essa essência humana. São pessoas como todos nós, né? Não só usuários de drogas como todos nós somos, a maioria, não sei se você já tem vídeos seus falando sobre isso, todo mundo usa assim. E a ideia é mostrar que existem potências e fraquezas como existem todos nós. Então o importante é entender essa estigmatização só serve para afastar, para desumanizar. E isso, por incrível que pareça, é muito comum, inclusive entre profissionais de saúde, de assistência, que tem uma visão extremamente preconceituosa em relação aos usuários, né? Então, é o primeiro passo. Então, não adianta a gente aqui na Unix, a gente tem um CRR e a gente tem a parte de capacitação também. A gente chegou à conclusão de que não adianta nada a gente ficar passando conteúdo, qual é a técnica que faz, qual a intervenção que se faz, inclusive falar de redução de danos. Porque antes de mais nada, eu sou especialista na área, mais do que eu na verdade, antes de mais nada, a abordagem de redução de danos é uma atitude, uma postura que você tem sobre o usuário. Então, se você não tiver isso dentro de você, não adianta. Dificilmente você vai conseguir passar uma técnica, fazer uma abordagem de
redução de danos, a não ser que seja uma técnica estereotipada também, e que não está ligada a uma questão mais ampla. Então é um trabalho que a gente tenta fazer com os usuários, inclusive, sobre a questão de resistência a essa estigmatização que eles têm. Muitos acabam aceitando isso dificulta a abordagem, se afastam, eles aceitam esse estereótipo de pessoa fraca, perigosa, sem caráter, etc., e desumana. Eu acho que nós temos dois problemas muito grandes, né? A primeira é que a lei de drogas ela é muito ruim, e tem também essa questão do estigma que ele é fomentado justamente pela mídia, né? E que acaba atrapalhando totalmente o nosso trabalho. Temos uma jornalista atrás da câmera, a gente falou da mídia, ela fez assim, ó. Ela é uma das culpadas. Ela é uma das culpadas. Como que você acha que vai ser daqui pra frente? Como que você acha? Você tem alguma perspectiva de mudança? O que você pensa assim no cenário atual? Bom, a gente tem que sempre manter a esperança, né? A gente está num momento político e de perspectiva que a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas a gente está na resistência aí para isso, né? E a universidade tem que cumprir esse papel de resistência e de denunciar e mostrar aí a irracionalidade que se tem nas políticas públicas. A ideia é que a gente tem que continuar lutando e denunciando esse tipo de coisa, por mais que a gente tenha uma onda do fascismo crescendo, o conservadorismo está ganhando força novamente. A ideia é a gente manter esse contraponto e essa resistência para a gente denunciar isso, para que as pessoas que de fato não é a universidade, nem a você necessariamente, que vai sofrer diretamente esse impacto, mas principalmente as pessoas que estão nas favelas, que estão nas bocas, etc. E vários usuários que precisam de um cuidado adequado. E tem uma série de barreiras ou uma intervenção que geralmente está ligada à tortura ou até mesmo a outras questões que ferem os direitos humanos dessas pessoas, né? Então acho que a gente tem que ter esse compromisso como universidade, como cidadãos, para que mesmo com essa onda crescendo a gente faça essa resistência e faça essa denúncia. É uma questão muito de responsabilidade também, né? Uma responsabilidade ética nossa, né? Fazer essa resistência, né? Sem dúvida. Aquele caso que você me contou de uma entrevista com um usuário de crack, que você até brincou falando que não era pulsão de morte, era pulsão de vida, que ele falou que usava para se esquentar. Foi parte de um trabalho seu? Foi uma dissertação que a gente fez aqui, de mestrado, que ela entrevistou a pessoa em situação de rua e falando sobre a questão do uso de drogas, né? E aí eles falavam por que eles usavam crack. Então eles usavam crack e aí isso foi muito claro, assim, tem a questão era a única fonte de prazer que o cara tinha. Nossa, acredito muito nisso. Era como ele enfrentava a fome e como ele fazia para não dormir, porque se dormisse ele podia ser assassinado ou violentado. É isso. Então é para sobreviver, não é para morrer. Não, é muito louco. Acho que tem muita gente que acha, né, que fala, mas o cara usa droga para fugir das coisas, o cara usa droga para poder, por sofrimento. Eu acho justamente o contrário, né, que a ideia de usar drogas não é o cara fugir de alguma coisa, e sim buscar alguma coisa, buscar prazer, né? Sim. Porque o cara não tem prazer em outros lugares da vida, outros setores da vida, e usar droga é uma busca de prazer, né? E não uma fuga de alguma coisa. É muito louco isso. Eu citei o Olivier Stein, você vê que ele estava na banca, eu falei que estava ali. Ele me passou. Ótimo. Bom, gente, então era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Eu gostaria muito de agradecer uma participação, assim, foi muito legal, deu para esclarecer bastante coisa, tanto, né, da importância de trabalhos acadêmicos, né, que direcionam um trabalho mesmo na ponta da rede, enfim, como desse trabalho de resistência, né, desses levantamentos científicos e tal. Isso é bem legal e agradeço muito, né, por você também estar fazendo esse trabalho, porque é extremamente importante. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou aí, dá um like, se inscreve no canal, fazer aqueles pedidos de youtubers. E até a próxima. Manda um beijo pra Minas Gerais. E um beijo pra Minas Gerais.